Tá aí, galera, na tela para você. Biologia para o Enem, aula 2. Hoje nós vamos trabalhar aqui os assuntos que vocês adoram, não é? Bioquímica. Reginaldo, o que a gente vai trabalhar de bioquímica? Dentro de bioquímica, a gente vai dar continuidade entendendo quem são os sais minerais, beleza? Antes de tudo, antes de iniciar, antes de estudar os sais minerais, é importante que a gente possa resolver duas questões. A gente vai fazer duas questões agora para que a gente possa entender como é que vai aparecendo esses assuntos na nossa prova, tá? Dos vestibulares em geral. Agora, eu fiz questão de pegar dois sais minerais que não é tão comum aparecer em prova para colocar também nesse momento aí, tá certo? Então só vão aparecer dois e os outros são bastante recorrentes. Então, quando a gente estiver fazendo a questão, eu vou falar para você quais são aqueles mais importantes, ou seja, aqueles mais recorrentes que sempre aparecem em prova e aqueles que você não precisa se preocupar muito, tá bom? Então, tá aí na tela para você. Olha, na sequência do nosso assunto, sais minerais, tem aí a questão 21, que fala assim para a gente. O nível de organização celular está apenas a um pequeno passo do nível atômico. Sendo assim, as propriedades celulares e de seus componentes derivam de forma direta das atividades, ou melhor, das atividades das moléculas que as compõem. Essas moléculas formam as substâncias orgânicas e inorgânicas das células. Então, veja, já aqui no enunciado, ele ensinou para a gente que as nossas células como um todo, elas apresentam dois tipos de substâncias. As substâncias inorgânicas e as substâncias orgânicas. Reginaldo, quem é que produz as substâncias inorgânicas? Ninguém, velho. Ninguém. Já as orgânicas são os seres vivos, não é isso? Muitas vezes a gente associa a matéria orgânica como a matéria do carbono, não é assim? Que, na verdade, todos aqui apresentam carbono. E a inorgânica, não. Mas lembre que as substâncias inorgânicas não são produzidas, já as orgânicas, sim. Reginaldo, quem são as substâncias inorgânicas? Água e sais minerais. Você não pode esquecer, lógico, das propriedades da água que nós já estudamos no capítulo anterior. Se você não assistiu a aula de água, volta aí um vídeo, assiste, tá? E entende todas as propriedades que a água tem, que é tão importante para a vida. Além da água, existe também os sais minerais. Então, vou colocar aqui para a gente, ó, água e os sais minerais. As substâncias orgânicas, as que a gente estuda, tá? A gente acrescenta aqui, ó, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Lembrando que os ácidos nucleicos engloba aí o DNA e o RNA, tá? Então, esses são os compostos que formam, no caso, as células, como ele falou no enunciado para a gente. Então, seguindo a sequência da leitura, ele fala assim, ó, essas moléculas formam as substâncias orgânicas e inorgânicas das células. Analisando os componentes inorgânicos da célula, marque V para verdadeiro e F para falso nas proposições abaixo e assinale a alternativa correta. Então, olha o que ele fala para a gente. O sódio participa do processo de transmissão nervosa e na regulação hídrica. Então, veja, lembre que o sódio, ele sempre está associado à bomba, não é isso? A bomba de quê? De sódio, ele fala sempre isso, e de potássio, tá? A bomba de sódio e potássio tem relação direta com o potencial elétrico ou com o impulso nervoso. Com o impulso nervoso. Então, sempre que fala em sódio e potássio, lembra da bomba de sódio e potássio, lembra de impulso nervoso, também ele é importante para mandar o músculo se contrair, as comunicações elétricas da célula, tá? Então, está aqui, verdadeiro. E regulação hídrica.
Quando a gente fala em regulação hídrica, lembra que é a osmorregulação. O que é a osmorregulação? É o balanço de água do seu corpo. Então, sempre que você estuda, por exemplo, a osmose, a gente fala assim, ó, aonde o sal vai, a água vai atrás. Aonde o sódio vai, a água vai atrás. Então, o sódio e outros sais, como por exemplo o cloreto, ele tem uma grande importância na osmolaridade das células, no controle de água do teu corpo, tá bom? Então, quando ele fala assim, ó, no item 1, aqui, ó, o sódio participa do processo de transmissão nervosa e na regulação hídrica. Isso é verdadeiro para a gente, tá? Isso é verdadeiro. Isso aqui está relacionado com o sistema nervoso e, logicamente, a capacidade, não é, de regular a água do nosso corpo. Lembra da água? O item 2. O selênio. Reginaldo, o selênio é comum cair na minha prova? Não, tá? Esse não é comum, não é comum. Agora, o primeiro sim. E por que você está falando, Reginaldo? Porque essa questão trouxe uma novidade interessante. Sempre quando estuda vitamina E, que é extremamente importante para a sua prova, né? Todas as vitaminas são importantes. Quando você estuda vitamina E, na verdade, quando se estuda as vitaminas, é comum a gente comentar quais são as vitaminas antioxidantes. E o que é ser antioxidante? É combater um radical livre. Radical livre são substâncias que têm cargas elétricas que podem danificar as tuas células, o teu DNA, as tuas enzimas, a membrana plasmática. Então é necessário e é importante que tenha alguém que combate aí vamos dizer assim, esses radicais livres. E quem é que deve combater os radicais livres? Os agentes antioxidantes. Então, se você observar aqui na tela, as substâncias antioxidantes, elas combatem radicais livres, e eu posso afirmar que existem 3 vitaminas relacionadas com isso. Quando eu penso em radical livre, lembra assim, ó, ECA. Radical livre é uma coisa ruim. ECA é ruim, ECA. Vitamina E, vitamina C e vitamina A combatem radicais livres. Mas olha que interessante. O selênio também tem ação antioxidante. Ele é um potente antioxidante. Esse potente antioxidante combate os radicais livres com associação à vitamina E. Então, isso aí é uma informação para você e é verdadeiro. Inclusive, existem produtos que são vendidos, se você for pesquisar na internet, que tem cápsulas com misturas equilibradas de vitamina E e o selênio também, tá? Olha o item seguinte, ó. A deficiência de cobalaminas B12 ocasiona distúrbios do sistema nervoso, além de favorecer a malformação das hemácias. Gente, isso é verdade também. Esse cara é importante para a formação do sistema nervoso e também importante para evitar anemias. Então, se você tem deficiência desse cara aqui, se tiver deficiência de B12, causa o que a gente chama de anemia perniciosa. Perniciosa. Então, isso também é verdadeiro, tá? Então, a gente destaca aqui para a aula de hoje o sódio, o selênio, que tem uma menor frequência, e, por fim, o cromo. Olha o cromo, ó. O cromo age na manutenção dos ossos e dentes. Epa, manutenção dos ossos e dentes? Falso, né, velho? Isso aí é quem? É o flúor. O flúor é importante para a manutenção dos dentes? Ele participa do metabolismo ósseo? Participa. Mas eu poderia falar aqui, por exemplo, que o cálcio também é importante para os ossos e dentes. Agora, atua no metabolismo energético como o metabolismo da glicose. Veja, o final está certo, tá? O cromo é extremamente importante para a produção de energia. Ele aumenta o consumo de glicose no seu corpo. Inclusive, algumas pessoas associam, tomam o picolanato de cromo, que vai ajudar a aumentar o metabolismo, aumenta a eficiência da insulina
e aí o cara consegue captar mais glicose, consegue, vamos dizer assim, perder mais peso, tá bom? Então tá aí, ó, o gabarito para a gente ficou VVVF, gabarito letra D. De dado na tela para você, questão de número 22. Olha, esses daqui são ensaios minerais que realmente pode cair também na prova, viu? Cálcio, ferro, sódio, flúor, o iodo, é muito importante na sua prova. Vamos resolver essa aqui, ó. Relacione corretamente os minerais apresentados a seguir com algumas das suas funções, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então vamos lá. É um componente importante dos ossos e dentes. Talvez você já saiba quem seja. Quem é o principal componente dos ossos e dentes? O cálcio. Isso aí. O cálcio pode estar associado ao carbonato, formando carbonato de cálcio, ou pode estar associado ao fosfato, formando o fosfato de cálcio. Então, isso aqui são estruturas minerais presentes tanto nos ossos quanto também nos dentes. É essencial na coagulação sanguínea, verdadeiro, e iremos falar que o cálcio é importante para ativar a protrombina, que é uma enzima produzida pelo seu fígado. O fígado produz protrombina, que precisa ser ativada em trombina. Reginaldo, quem faz a ativação é o cálcio? Não. Quem faz a ativação é uma enzima liberada pelas plaquetas. A plaqueta libera tromboplastina, que por sua vez é ativada com o cálcio, e aí você tem a cascata da coagulação sanguínea se desenvolvendo aqui, ó, formando trombina. E tem ação nos nervos e músculos. Verdadeiro, o músculo é para a contração, os nervos é para fazer a sinapse, como eu vou mostrar para vocês. Então, tudo verdadeiro. Aliás, tudo verdadeiro não, tudo cálcio, né? Aqui, ó, cálcio. Aliás, vamos ter o número. É o número 1. Cálcio é o número 1. É um componente dos ossos e dentes e auxilia na prevenção de cárie dentária. Olha aqui, ó, esse é o flúor, é o número 4. Galera, o flúor, quando presente, tá? Nos dentes, ele forma um cristal, tá? O cloreto de fluoretina, um cristal que ele vai envolver, como se formasse uma película revestindo o seu dente. Esse ácido que o flúor forma, ele é mais, aliás, esse ácido não, esse composto que o flúor forma, ele é mais resistente aos ácidos que são liberados pelas bactérias. E aí seu dente vai ser mais resistente à ação das bactérias que podem causar cárie. Ok? Então tá aí, 1 e 4. O terceiro aqui, ó, é um componente da hemoglobina, mioglobina e de enzimas respiratórias. E é fundamental para a respiração celular. Quem sou eu? Ferro. A gente vai falar que o ferro está presente nas moléculas que transportam os gases respiratórios, mas também ele é importante porque forma os citocromos. Citocromos. Citocromos são transportadores de elétrons importantes para a respiração celular. E, por fim, é importante no balanço de líquidos do corpo. É essencial para a condução do impulso nervoso. Já falamos, não foi? Se falar de impulso nervoso, sódio, lembra da bomba de sódio e potássio. 1, 4, 2, 3, gabarito, letra B de bola. Então, galera, você acabou de conhecer os principais sais minerais que caem nas provas, tá? Reginaldo, só tem esses sais minerais? Não. Por exemplo, o iodo é um sal mineral muito importante também, porque ele entra na constituição das glândulas que estão aqui, ó. Lembra do hormônio que a glândula tireoide produz? Existe um outro sal mineral que também é muito importante, que a gente não comentou aqui. Aliás, comentou, mas as provas não falaram diretamente sobre ele, as questões, que é o potássio, sempre associado sódio e potássio, não esquece isso, tá bom? Então vamos entender aí as principais, vamos dizer assim,
as principais considerações sobre os sais minerais. Então tá aqui para você. Bora iniciar aqui, ó, para a gente falar hoje sobre os sais minerais. Galera, os sais minerais, eles não são produzidos pelos seres vivos. Foi isso que a gente falou para você. Você não produz sais minerais. Reginaldo, eu não produzo sal mineral? Não. Se você não produz, é importante você saber que eles são adquiridos na dieta. Então, os sais minerais, eles são adquiridos na dieta. Em outras palavras, você não consegue produzir. Você não produz. Então, vou botar aqui, ó. São adquiridos na dieta. Você não produz. Reginaldo, os sais minerais têm função energética? Não. O que eles fazem? Tem duas funções básicas: função reguladora ou função estrutural. Tem duas. Então vou botar aqui, viu? Vou botar aqui, ó. Apresentam função estrutural. E aí você vai ler que quando ele está na forma cristalizada, quando ele está formando moléculas, ele participa da estrutura do corpo de seres vivos. Reginaldo, dá exemplos aqui. Ó, ele pode formar, por exemplo, chifre, um chifre, o casco, os ossos, os dentes, a estrutura do corpo, não é isso? O nosso corpo tem várias estruturas que constituem, são formadas, na verdade, pelos sais minerais. Mas, além de função estrutural, é muito comum cair na prova essa aqui, ó, e reguladora. Quando a gente fala função reguladora, a gente precisa entender que regular é ajudar a ocorrência das reações químicas. Em outras palavras, é favorecer a ocorrência de reações indispensáveis para que possa ocorrer alguma função vital no organismo. Então, os sais minerais, eles são chamados ativadores enzimáticos. Você não pode esquecer que um ativador enzimático, ele pode ser dois tipos. Ou ele é orgânico, ou ele é inorgânico. Eu vou colocar aqui no cantinho para você, ó. O ativador enzimático, ele pode ser dois tipos. Dois tipos. Ele pode ser um cofator ou pode ser uma coenzima, tá? Vou colocar aqui, ó. Pode ser um cofator ou pode ser uma coenzima. Reginaldo, qual é a diferença de um cofator e de uma coenzima? Olha aqui, ó. Na verdade, os dois são ativadores de enzimas. Porém, cofator é uma substância inorgânica. Quem são os cofatores? Os sais minerais. As coenzimas são substâncias orgânicas. Quem são as coenzimas? As vitaminas e os hormônios também atuam dessa forma. Então, vamos colocar aqui o cofator e a coenzima. O cofator, ele é inorgânico. Inorgânico. Nesse caso, os sais minerais. A coenzima é orgânica. Nesse caso, as vitaminas. Tranquilo? Então, resumindo, tem função reguladora. Que função? Função atua como cofator. É o que eu vou colocar aqui, ó. Atua como cofator. É um cofator. Beleza. Reginaldo, e o que eu preciso saber mais sobre esses caras? Os sais minerais, galera, além de atuar com essas funções aí, tu tem que saber que esses caras, deixa eu ajeitar isso aqui, esses caras, eles podem ser ionizados ou cristalizados, beleza? Então, vamos destacar isso aqui, ó.
Na função reguladora, eles formam os íons. Eles formam os íons. E aí é importante você lembrar que os íons podem ser os cátions, ou podem ser os ânions, não é assim? Então vamos colocar aqui também. Os íons são aqueles caras que têm cargas elétricas, como você já sabe. Agora, eles podem ser cátions ou ânions. Eu vou listar aqui alguns para a gente já ir relembrando que a gente viu nas questões. Vamos lá. Reginaldo, coloca aí os principais cátions que eu preciso saber. Disparadamente, cálcio. É muito importante, a gente tem que dar destaque. O ferro. O magnésio, porque se fala muito sobre fotossíntese, tá? Mas lembra que também ele é importante para o nosso corpo, para a produção de energia. Magnésio entra aqui, ó. O sódio e o potássio, que são muito recorrentes em prova. Sódio, potássio. Eu vou deixar aqui, beleza? Estão aí os principais. Está faltando alguns aí, a gente vai falando depois. Agora, os ânions. Eu vou falar desses principais aqui. E os ânions? Quais são os mais importantes? Aí a gente tem que saber que existe o iodo na constituição, não é? Da tireoide. O cloreto. O selênio entraria como um ânion aí, que é uma valência negativa, só que a gente não vai dar um destaque sobre ele. A gente já falou sobre a ação antioxidante do selênio, na questão que a gente acabou de resolver, tá bom? Aí eu posso colocar aqui o radical fosfato, tá? O PO4, menos 2. Eu posso colocar aqui, por exemplo, esse cara, ó, o bicarbonato. Tá aqui. Então, esses compostos, esses caras, todos apresentam uma grande solubilidade em água. E então a gente precisa saber quais são as funções desses compostos dentro das nossas células. Você já sabe que tem função reguladora, mas cada um tem uma função específica no nosso corpo, tá certo? Uma outra observação que eu quero fazer para vocês é que existem dois tipos de minerais em relação à quantidade que você precisa por dia. Você pode chamar de macronutriente mineral ou macrominerais, aqueles que você precisa absorver mais de 100 miligramas por dia. O cálcio, por exemplo, o sódio, o potássio, o magnésio, são macrominerais. Diferente do ferro. O ferro, você não precisa ter uma grande ingestão por dia, tá? Apesar de você precisar de muito ferro nas suas células, nas suas hemácias, nos músculos, você não elimina o ferro do seu corpo. Então, o ferro, apesar de você ter em grande quantidade no seu organismo, ele é um micromineral. Reginaldo, o que é um micromineral? É aquele que precisa ser ingerido, consumido por dia, menos de 100 miligramas. Tranquilo? Então, veja, o que é comum cair em provas? Ele vai falar sobre as funções de cada sal mineral desse, e é isso que a gente vai ver agora. Galera, olha só. Nós já conhecemos o cálcio, já conhecemos o magnésio, só falta a gente falar um pouquinho sobre o ferro. Só o ferro é... Não, né, velho? Tem o sódio e o potássio, que eu vou fazer algumas considerações para vocês. Mas vamos falar um pouquinho do ferro? Ó, o ferro é um outro cátion muito importante para o seu organismo, tá? Ferro também é um cátion. O ferro também é um cátion. Reginaldo, o que ele é? Um cátion. Ó, existe o ferro mais 2, esse é o ferro hemínico, esse aqui é o cara que está presente, né, nas suas hemácias, é o que você consegue absorver melhor. E existe esse ferro aqui, ó, o mais 3.
Esse ferro aqui, normalmente você encontra ele na origem vegetal, beleza? Na origem vegetal. Reginaldo, esse cara... Agora, ó, esse cara aqui, eu consigo absorver ele? Muito pouco. Então, veja, quando você vai se alimentar de ferro, você tem que transformar o ferro mais 3 em ferro mais 2, para que você consiga absorver melhor esse composto tão importante na sua dieta, tá? O ferro, você sabe que ele é importante para o sangue. Por quê? Forma as hemácias. Mas também é importante para os músculos, porque no músculo tem a mioglobina, e também é importante para a respiração celular, como a gente viu na questão, está relacionado com os citocromos, que são transportadores de elétrons. Então, olha só, como é que você consegue transformar o ferro mais 3 em ferro mais 2? Ferro não hemínico e ferro hemínico. Faz parte do radical Heme. Esse daqui, vitamina C. Então, não esquece, tá? A vitamina C, deixa eu colocar aqui, ó. A vitamina C associada a uma ingestão de ferro não hemínico, você consegue transformá-lo nesse cara aqui para absorver melhor. Você absorve melhor o ferro dos vegetais. Talvez você já tenha percebido que quando você vai para uma feijoada, você encontra ali laranja, não é? Você encontra laranja, algumas vezes pode ter até abacaxi cortado, mas é mais comum laranja. Couve-folha. O couve-folha é um dos vegetais mais ricos em vitamina C. Não é à toa que aquilo está no cardápio. A vitamina C ali, ela favorece a absorção do ferro. Tranquilo? Então é importante tu saber isso para a sua dieta. Reginaldo, onde é que eu encontro ferro? As carnes em geral, peixe, crustáceo e carne bovina, tem muito ferro hemínico, que é esse daqui. E os vegetais, leguminosas, né? Feijão, é rico em ferro também, mas é importante você consumir o feijão com isso aqui, alguma coisa que tenha vitamina C. Beleza, então vamos listar aqui as funções, ó. Onde é que eu encontro o ferro? O ferro é importante para a formação da hemoglobina. Então, já vou destacar isso aqui. O que a hemoglobina faz? E qual o local que ela se encontra? Dentro das hemácias. Então, componente da hemoglobina. O ferro, ó. Componente da hemoglobina. A hemoglobina nós vamos estudar depois em tecido sanguíneo, mas eu preciso só comentar bem rápido que a hemoglobina tem 4 radicais. Cada radical M tem um ferrinho desse. Então eu vou botar aqui para você, ó. Aqui seria a sua hemoglobina, faz de conta, tá? Que é hemoglobina. Um ferro no radical M, outro radical M, outro radical M. Pronto. Faz de conta agora que isso daqui é uma hemoglobina. Reginaldo, a hemoglobina está aonde? Dentro das hemácias. Eu vou botar aqui, ó. Nas hemácias. Que são os glóbulos vermelhos, que você transporta os gases respiratórios. A hemoglobina de dentro das hemácias, ela tem 4 subunidades. Talvez você lembre que existe aqui, ó, subunidades alfa, subunidades beta. Não é assim? Se eu tenho deficiência de ferro, eu tenho deficiência na produção da hemoglobina, consequentemente, eu vou prejudicar as minhas hemácias. Beleza? Então, olha, aqui você tem ferro na composição, ferro, ferro e ferro. Existem alguns detalhes sobre esse esquema aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Mas sabe o seguinte, ó, cadeia proteica quaternária com 4 subunidades, ferro que transporta o oxigênio. Então aqui, ó, entra um O2, O2, O2
O2. Duas setas, porque a ligação aqui, ó, ela é reversível. E aí você já ouviu falar, oxigênio mais hemoglobina, oxhemoglobina, tá? Agora existe um cara que é o monóxido de carbono, né? O monóxido de carbono compete com o oxigênio. Ele é letal, ele pode provocar a morte, porque ele se liga aqui, ó, impedindo que esse oxigênio saia. CO, monóxido de carbono. O oxigênio não sai mais. Ele entra e fica aí para sempre. Então esse cara para de funcionar. Então, ó, monóxido de carbono mais hemoglobina, carbohemoglobina, tá? Não esquece não, no caso é a carboxhemoglobina, esse daqui. Carbohemoglobina é com gás carbônico. Vou botar o nome dela, ó. Isso é a carboxhemoglobina. Então, ó, o ferro é importante para a produção das hemácias, porque forma hemoglobina. E você sabe que está no radical M. Aí eu coloquei aqui uma observaçãozinha para você. Beleza? Reginaldo, já entendi isso. Se eu tiver deficiência de ferro para as minhas hemácias, aí você tem uma anemia chamada anemia ferropriva. Anemia privada de ferro, ou ferropênica. Então, ó, anemia, lembra disso? Anemia ferropriva. É porque o cara tem pouco ferro na dieta. Está se alimentando de pouco ferro. Ou não está conseguindo absorver ele direito. Tá? Além da hemoglobina, esse cara aqui, ele é encontrado também nos músculos, formando a mioglobina. Vou botar aqui também. Forma a mioglobina, os citocromos, lembra que o citocromo ele é importante tanto para a fotossíntese, porque tem aquelas cadeias, né? A fotofosforilação, como também para a respiração celular. Então, o citocromo aqui, ó, eu vou destacar. É importante para a fotossíntese e para a respiração. Respiração celular e para a fase clara da fotossíntese. Beleza? Então tá aí, galera, ferro para vocês na tela, tá? Eu vou apagar agora essa parte do quadro para que a gente possa dar continuidade e falar um pouquinho sobre esses caras que faltam. Vamos conhecer agora o sódio e o potássio. Sódio e potássio. Olha, ei, esse daqui pode cair na prova muito, viu? Esse é muito importante. Transporte ativo, impulso nervoso, controle de balanço hídrico, controle de água do teu corpo. Então, esse cara é muito importante aqui. Esses dois sempre trabalham em conjunto. Então, você precisa saber fisiologia renal. Pode falar sobre o sódio e potássio. Então, olha só. Quando você estuda a bomba de sódio e potássio, você estuda isso lá em citologia. Então, nós vamos ter um momento para a gente estudar isso aqui, ó, tá? Que é a bomba de sódio e potássio. Porém, a gente precisa saber que esses dois caras, eles estão presentes dentro e fora da célula, em quantidades diferentes. Então, o sódio, lembra que o sódio, este é o sódio, e este aqui é o potássio, tá? O sódio é o principal cátion do meio extracelular. Tem mais fora da célula. Então, você tem o sódio e tem o potássio participando do impulso nervoso. Então, eu já vou colocar isso aqui. Já irei agora registrar para você. O sódio e o potássio
São, é não. Ele não é. São importantes. São. São importantes para o funcionamento do sistema nervoso, por causa do impulso nervoso. Para o impulso nervoso. Ele é importante para que o sistema nervoso mande os músculos se contraírem. Então, ó, para o impulso nervoso, comunicação. Não vou botar comunicação, não, que pode gerar dúvidas. Eu vou colocar assim, ó. Quando tem uma sinapse entre o seu tecido nervoso e o músculo, a sinapse só vai chegar lá, a informação só chega lá por causa do impulso nervoso. Então, ele é importante para iniciar o comando da contração muscular. Então, são importantes para o impulso nervoso, início do comando para a contração dos músculos. Esse cara também é importante para controlar a quantidade de água. Falamos aí, osmorregulação. Osmorregulação. Tem aí as principais funções, tá bom. Tá aí nele. Ó, uma coisa importante que a gente tem que saber é o seguinte. Esses sais minerais, eles são controlados por um hormônio chamado aldosterona. Então, eu vou registrar também aqui para você, tá certo? O equilíbrio de sódio e potássio no corpo é regulado por um hormônio chamado aldosterona, que é produzida pelas suprarrenais. Apesar da gente estudar isso lá em sistema excretor, é importante você saber que existe um hormônio que regula a quantidade desses sais no seu corpo, tá? Eu vou colocar assim, ó. Suas concentrações são reguladas pelo hormônio aldosterona. Reginaldo, o que a aldosterona faz? Esse hormônio que é produzido por uma glândula, não sei se você lembra, em cima, se você admitir que isso aqui é o seu rim, descansando sobre os rins, existe uma glândula chamada glândula suprarrenal, beleza? Aí tem um córtex e a medula. O córtex produz, além de outros hormônios, a aldosterona, que vai atuar lá nos seus rins. O que ele faz? Ele aumenta no teu corpo a concentração de sódio, aumenta a concentração de sódio e diminui a concentração do potássio no seu organismo, tá? Então, de novo, o sódio e o potássio, eles são os cátions importantes para o impulso nervoso, para a contração do músculo e para a regulação osmótica. Existe mais sódio fora da célula, existe mais potássio dentro da célula. E essa quantidade no seu organismo, ela é regulada pela aldosterona. A aldosterona reabsorve sódio lá nos seus rins. Já o potássio, ela ajuda a eliminar. Beleza? Para a gente concluir esse ponto aqui, eu queria que você lembrasse um detalhe. Se você admitir que isso aqui é uma célula, não esqueça que sempre você encontra mais sódio fora da célula e mais potássio dentro. Aí eu queria que você lembrasse assim, ó. Na rua, fora, do lado de fora, tá?
na rua. Então, olha, fora tem muito sódio e dentro, pouquinho, pouco sódio. Aí a gente vai estudar lá em transporte, através da membrana, que o sódio tende, qualquer soluto vai de onde tem mais para onde tem menos. Então, olha, de mais para o menos. Transporte passivo, do menos para o mais. Transporte ativo. Reginaldo, como assim? Olha, se a célula bombear o sódio contra o gradiente de concentração, ou seja, de onde tem menos para onde tem mais, isso precisa de ATP, gasta energia. Por isso que a gente chama de transporte ativo. Então, é bom você saber que o sódio sai da célula para o transporte ativo. Iremos voltar a estudar isso lá nos capítulos futuros. Já o potássio, cá dentro, lembra assim, ó, cá de casa, dentro, cá dentro da célula tem muito potássio. Fora, tem bem pouquinho potássio. Você já sabe que ele sai, no caso, do mais para o menos, sem gastar energia. Transporte ativo, não é assim? Porém, a célula joga ele de volta. Para isso, tem que gastar ATP. Transporte. Aliás, aqui é passivo, viu? Transporte passivo, porque não gasta energia. Transporte passivo não gasta energia. Já esse gasta. Resumindo a história. A proteína que transporta esses caras são permeases. E toda vez que joga o sódio para fora, joga 3 sódios. Toda vez que joga o potássio para dentro, jogam 2 potássios. Então, olha, 2. Pensa comigo agora. Se está saindo mais cargas positivas do que entrando, você concorda comigo que do lado de fora fica com mais cargas positivas? Olha, saem 3 cargas positivas e só entram 2. Isso faz com que a membrana se comporte da seguinte forma: fora, ela apresenta cargas positivas e dentro, cargas negativas. Como é o nome disso? DDP. Isso é chamado assim, ó, diferença de potencial elétrico. DDP, carga elétrica, energia. Isso daqui é energia. E isso é chamada bomba de sódio e potássio. Ou pode chamar assim, ó, bomba eletrogênica. Porque é a bomba que cria cargas elétricas para permitir o funcionamento do nosso corpo. Tranquilo? Pronto. Aí eu queria só continuar aqui, listar, fazer alguns comentários. A gente vai estudar mais na frente em alguns assuntos. Por exemplo, fisiologia humana. Eu vou falar para vocês sobre o iodo. Lá, quando a gente for falar de iodo, a gente vai falar que o iodo é extremamente importante para a produção de um hormônio chamado T3 e o T4. Tiroxina, beleza? Então, os hormônios da tireoide, T3 e T4, que você chama triiodotironina ou tetraiodotironina, são produzidos na tireoide e precisa do iodo. Reginaldo, onde é que eu encontro o iodo? O iodo é encontrado no sal. Frutos do mar tem muito iodo, mas o sal de cozinha, obrigatoriamente, ele é um sal iodado. Então, você simplesmente pelo fato de usar o sal, você já está adquirindo o iodo na sua dieta. Beleza? Tem um outro cara também, ó, o cloro, que é o cloreto, na verdade. A gente chama de cloro, mas é o cloreto. Esse daí é o principal ânion, carga negativa, que existe fora das células. É o principal ânion do líquido extracelular, beleza? Onde é que eu encontro, além do meio externo, o cloreto? Formando o suco gástrico. Então, ele é importante para a digestão, porque o suco gástrico
tem HCl, que é o ácido clorídrico. E ele é importantíssimo para a ativação de uma enzima que tem no estômago, que é chamado de pepsina. Reginaldo, e esse aqui, ó. Esse aqui é o bicarbonato. Deixa eu botar o nome dele. O bicarbonato. Inverti aqui. Pessoal, tudo isso que eu estou listando aqui, nós vamos estudar, tá certo? Depois em fisiologia. Ó, bicarbonato. HCO3-. Eu vou te mostrar uma reação em respiratório, sistema respiratório, que mostra que o bicarbonato ele é extremamente importante para regular o pH do teu corpo. Sempre você conhece, talvez, essa reação aqui, ó. O CO2 reage com a água, formando o ácido carbônico, que é um ácido fraco e instável, que já pode se quebrar em H+, e o próprio bicarbonato, tá? Essa reação acontece dentro da tua corrente sanguínea, dentro das tuas hemácias. Esse cara aqui, ó, o bicarbonato, ele vai ajudar a controlar o pH sanguíneo. Olha quem está aqui, ó, H+. Quanto maior a quantidade de CO2, desloca o equilíbrio para a direita, produz H+, produz bicarbonato. E o bicarbonato também é a forma preferencial de transportar gás carbônico no nosso corpo, tá? Beleza? E o fosfato? PO4-2. Tu pode encontrar assim, PO4-2, mas também tu pode encontrar assim, ó, HPO4-. Fosfato. Onde eu encontro isso? ATP, DNA, RNA, os nucleotídeos, né? Que a gente tem formando os nossos ácidos nucleicos. Mas isso aqui também está presente naquela membraninha, lembra? Bicamada de fosfolipídios, na membrana plasmática das células. Reginaldo, o cálcio que a gente falou, eu encontro ele nos ossos e no dente, não é? A gente fez exercício, ele forma os ossos e dentes. E, junto com os ossos e dentes, eu falei para você, existe fosfato de cálcio e existe carbonato de cálcio, formando os cristais de hidroxapatita, tão importantes na composição dos ossos e dos seus dentes também. Beleza? E eu acho que um sal mineral que você deve lembrar, que a gente falou na nossa questão, o flúor. O flúor, que tem essa valência aqui, ó, F-, também é um ânion, tá vendo? Inclusive, o flúor, ele é o ânion, no caso, ele é o átomo, né, mais eletronegativo que existe. Esse cara consegue formar uma película protetora nos seus dentes com a finalidade de evitar que você tenha cárie, ou diminuir, lógico, a probabilidade de você ter cárie. Tranquilo? Então, com isso, está aí para vocês todos os sais minerais que são extremamente importantes para que você possa fazer uma excelente prova, tá? Não deixe de fazer os exercícios que eu coloquei disponível na aula anterior para que você possa fixar bem o assunto e depois tirar as dúvidas que você precisar. Valeu!